Boa tarde, boa noite, né? Já são 18 horas aqui, passou um pouquinho. Tudo jóia? Quem tá aqui? Júlio, você tá aí? Você entrou aqui? Você tá aí ainda? Tô vendo aqui. Pintura e luz. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Sara. Boa tarde, filho. Filho, e aí? Tá me ouvindo? O som tá aí? Tá rolando? Digita pra mim aqui se tá ok o som. João Pedro vai ficar doido comigo por conta da... Tô improvisando de novo aqui. Toda vez que tem um esquema eu tô improvisando. Só digita pra mim se tá ok o som, se tá chegando certinho. Só pra eu entender aqui um pouquinho. Sara, boa noite, Sara. Como é que você está, Sara? Como é que você está e onde você está? Tá tudo jóia? Quero agradecer mais uma vez, né? Hoje eu vim... Estou aqui, né, no espaço, se der depois eu vou mostrar ali um pouquinho, na nova sala, né, onde a gente está trabalhando agora, nossa estrutura. E hoje eu vim aqui um pouquinho, né, trazer pra gente um pouco mais de informação. Obrigado. Deixar registrado aqui depois, não sei se vai dar tempo de publicar hoje ainda, também lá no Spotify, depois no YouTube, a gente sempre faz essa ponte, né, com as informações ali. Vocês viram que eu modifiquei um pouquinho aqui o nome, né, um pouquinho, né, na verdade não fui nem eu, a proposta do trabalho, né, eu fiz um ajuste aqui e eu quero falar um pouco da estrutura Voronandek. Continua na Suíça, Sara, que bom. Oi, Georgia, tudo jóia? Seja bem-vinda. Falar um pouquinho dessa estrutura Voronandek para deixar registrado aqui um pouco dessa informação, um pouco desse caminho para onde a gente está seguindo, para onde a gente está indo com o trabalho de harmonização quântica, as coisas que estão acontecendo, o jeito que estão acontecendo, para onde a gente vai caminhar daqui para frente com esse trabalho, né? Então, vou dizer que é uma alegria sempre, né, enorme para mim estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho. Os trabalhos, eles estão tendo uma reformulação, uma reorganização mesmo. Eu precisei fazer isso porque as equipes vão mudando e tudo vai mudando, vai chegando uma estrutura nova, um olhar novo. Então, veja bem, eu vou fazer a meditação agora a cada 15 dias. Se tudo correr bem, na próxima semana a meditação na quinta-feira, ela vai ser sempre presencial agora a gente tem a base nossa novamente, né, aqui para fazer, e quero também na próxima semana transmitir. Eu não sei como vai ser isso ainda, por conta da estrutura que eu tinha, né, que eu tenho, né, lá na minha casa, e aqui eu não tenho estrutura, né, então talvez eu faça aqui pelo Instagram mesmo, eu transmito por aqui, depois eu dou um jeito de replicar pelo YouTube, e também eu tiro o áudio e boto lá no Spotify, tá? Então a meditação continua sendo quinzenal e eu vou intercalar também, né, quinzenalmente a quarta quântica, eu vou trazer aqui. Então daqui a pouco eu volto a fazer também em espanhol e vou deixando vocês sempre conectados, aqueles que têm ressonância com o trabalho, aqueles que têm essa interação, né, com o trabalho, vocês vão poder acompanhar. E aqueles que estão mais próximos, né, que estão chegando para o trabalho presencial aqui, já puderam sentir a energia. Aqueles que ainda não vieram, venham conhecer, venham tomar um café aqui com a gente no espaço novo e fazer parte desse movimento que a gente está experimentando aqui. Então, sobre a meditação, sobre a quarta quântica, então, quinzenalmente a gente vai ter esses encontros aqui, tá, gente? A gente vai fazer essa proposta, eu vou conseguir manter nesse formato. Uma outra coisa, eu quero deixar o convite para vocês no dia 13 de agosto, no máximo 8 pessoas eu vou atender. Nós vamos ter o nosso curso módulo 1, né, de harmonização quântica. Aqueles que tiverem interesse, entra no site, faz a sua inscrição, que vai ser super legal. As aulas de meditação, de desenvolvimento da mediunidade também estão dando super certo, está sendo muito legal. Um outro trabalho que eu estou oferecendo, que veio em decorrência dessa mudança das equipes aqui. Para quem tiver interesse, dá uma olhadinha no site também. Se tiver ressonância, me chama no direct aqui, a gente vai conversar sobre isso também, tá? Sem crença, sem dogma, sem paradigma, sem religião, sem nada disso. Vem de peito aberto, vem descobrir aí outras informações, vem agregar conhecimento na sua jornada, agregar conhecimento na sua vivência, na sua experiência, tá? Bom,
Ordem Voronandek. O que é essa ordem Voronandek? O que é essa estrutura Voronandek? Há muito tempo eu venho trabalhando já com essa conexão Voronandek, mas eu preciso sentir um pouco mais de segurança para trazer algumas informações, justamente porque ao longo da jornada eu já tomei tanta bordoada, tanta porrada, que agora eu preciso assim de algumas confirmações no plano astral, na proposta espiritual mesmo, vamos chamar assim. Eu chamo de tecnológico, mas muita gente chama ainda de espiritual. Sobre esses novos formatos, sobre essas mudanças, muita energia, muita coisa acontecendo e muita gente falando tanta besteira, muita gente vibrando coisa tão que não faz sentido, sabe? Vibrar, eu corro o risco de fazer isso também. Então eu tenho um pouco de maturidade nesse sentido, de esperar um pouco para que aquilo seja o seu processo de maturação natural e eu possa então chegar com uma informação um pouco mais firme para vocês e com vocês. Então hoje eu quero falar um pouco disso. Na semana passada, eu acho que de domingo para segunda, eu recebi algumas configurações novas. De segunda para terça eu tive um outro processo onde eu passei fisicamente, também no plano astral, alguns ajustes para poder suportar. Estou reverberando essas dores astrais, por assim dizer, no plano físico aqui até hoje, tá? Isso está pesado pra caramba ainda. E junto com tudo isso veio uma ordem mesmo das equipes para que esse trabalho de harmonização quântica ele se reposicionasse com a estrutura e cunho Voronandek. Então nós temos algumas estruturas administrativas, tá, que eu preciso falar, que regem esse sistema, que organizam tudo isso, né? Eu sempre brinco, que tá bagunçado, mas tem gerência. E é bem nesse sentido mesmo, tá bagunçado, mas tem gerência. E que gerência, tá? Não é novidade, eu sempre tenho dito sobre o trabalho de harmonização quântica, que ele tem uma estrutura em Borealis, Corona Borealis ou Coroa Borealis, que é por ali que nós estamos fazendo as nossas conexões, é por ali que nós estamos fazendo os nossos ajustes e alinhamentos e também alguns resgates, ok? Então, esse processo todo ele já era financiado, por assim dizer, pela estrutura Voronandek. Nós temos algumas... Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Nós temos algumas estruturas, que são apadrinhadas aqui no plano físico por essa ordem Voronandek. Nós temos também a ordem Kumara, ordem Kumasto, ordem Melquisedeque, ordem Lanonandek, Goronandek. Eu trabalho diretamente com outras ordens chamadas Aluminandeques, Alvoronandeques, Alzironandeques. São várias estruturas administrativas para fazer o que? Acompanhamentos e monitoramento de evolução do planeta, evolução de espécie, de genomas, codificação e tudo mais. Criação de outros projetos e desdobramentos, atuações a nível intraterreno, intraoceânico e por aí segue, tá? E eu fiquei surpreso porque eu achava que a gente ia fazer um trabalho mais conectado com os Aluminandeques. Eu achava que ia ser com os Aluminandeques, a proposta mais direta que a gente ia fazer do trabalho. Então, por isso que eu fiquei confuso e esperei um pouco. Nós tivemos a conexão com Yaberim, a conexão Yacerati desde outubro do ano passado, com algumas orientações. A orientação e conexão Yaberim e Yacerati, ela é Voronandek. A estrutura Voronandek e Yacerati é que gerou uma supramônada, por assim dizer, por falta de outra palavra que eu possa verbalizar essa conexão energética, de supramônada, por assim dizer, que sustenta a nossa conexão aqui, inclusive Yaberim, onde essa supramônada, depois eu tive a confirmação até lá com o Rodrigo Romo, que ele veio numa outra live um tempo atrás falando disso, dessa supramônada Yacerati, que é a nossa madrinha, por assim dizer, e geradora de energia e sustentação e conexão, desdobramento de outros projetos aqui. Bom, isso era muito pessoal, muito particular. E agora, então eles pediram até para eu assumir isso aqui como trabalho e começar a falar um pouco mais sobre essa conexão Voronandek. Para quê? Para que a gente possa despertar outros comandos, outros comandantes que estão aqui ainda e não começaram a fazer o seu trabalho, que estão aí desorientados, por assim dizer, e que não compram qualquer ideia. Eles não aceitam qualquer conversinha besta. Tá? Então o trabalho de harmonização quântica ele é muito personalizado, ele é muito
ele é muito, não é nem personalizada a palavra, ele não é para atacado, sabe? Ele não é para muita gente, ele é para pouca gente, justamente por quê? Porque ele tem essa pegada desses comandos, desses comandantes. Então isso é muito importante a gente pensar, porque eu tenho que entender que dentro do meu chamado pessoal eu tenho que achar minha conexão. A gente tem um Merkaba que depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Estou mexendo o cabelo, fica tudo bagunçado aqui. O Andorian, que faz essa conexão com os comandos específicos das pessoas. Então já tem um direcionamento. Então para mim tinha dado por satisfeito nessa linha. Porém, quando eu venho com a pegada agora Voronandek, essa conexão Voronandek, e vocês podem ver aqui no nome que tem conexão Voronandek AD, tem duas letrinhas ali, é de Ashtardrusky, que é o Voronandek responsável por esse momento que nós estamos vivendo aqui. Pode ser que isso se perpetue, pode ser que seja temporário. Para mim não importa, não faz diferença essa questão para mim mais. Agora, o que é importante, eu entender o que é e a área de atuação da Ordem Voronandek. Então a Ordem Voronandek é conhecida também como se fossem os seres ou as estruturas energéticas que têm uma patente tão elevada que às vezes são até confundidas ou até chamadas mesmo como engenheiros siderais. Aqueles que vão determinar onde, como e quando alguns projetos eles poderão ser desenvolvidos. Nós temos os filhos paradisíacos que vêm com seus projetos para ser desenvolvidos em determinadas áreas do universo, e são os Voronandeks que basicamente eles fazem essa orientação, tá? Então isso é muito importante, porque quando eu tenho uma chancela de um grupo desse calibre para fazer um trabalho, é porque nós estamos, além de fazer a Operação Resgate, que nós já estamos atuando nela há muito tempo, em outros desdobramentos temporais também, nós já estamos fazendo uma reorganização de projeto em outros lugares. E nós temos aqui talvez alguns seres que estejam perdidos, por assim dizer, que precisam ser reconectados e ser encaminhados, os seus fractais, que não precisam ficar aprisionados aqui, justamente porque tem conexão também com essa estrutura Voronandek, tá? E não tinha informação, não tinha orientação sobre isso. Então a gente vai começar a falar um pouco disso. Então, dentro dessa proposta Voronandek, tá? De fazer esse trabalho, de fazer esse desdobramento, de fazer essa evolução consciencial com essa estrutura, nós estamos num outro nível. E aqui vai exigir das pessoas que estão, né, buscando essa conexão, buscando essa releitura estelar, por assim dizer, de conexão com seus familiares cósmicos, com a sua família cósmica, como eu costumo dizer, exatamente o que? A proposta. Sim, Sara, boa noite. Aí já tá tarde, né, Sara? Obrigado por ter ficado um pouquinho aqui. As pessoas que vão participar desse processo, elas precisam ter uma outra conexão. Elas precisam buscar uma outra conexão para seguir um pouco mais além. E quando vem com a proposta Voronandek, talvez o que vai ser exigido, o que vai ser ofertado para essas almas aqui que estão vivenciando esse projeto nesse momento aqui, nessa linha temporal, nesse planeta, é uma possibilidade de conexão e desdobramento em outras linhas, com uma outra possibilidade de evolução. E não simplesmente ficar remando, achando que está vivenciando algum processo aqui, tá? Isso é muito sério, porque muita gente está fazendo o seu trabalho de despertar, muita gente ainda insiste em fazer algumas coisas com um padrão que não é mais o padrão exigido para poder seguir adiante. Eu já tenho falado há algum tempo sobre a transmigração consciencial, que é exatamente esse processo de trazer a orientação de cima para baixo, buscar essa conexão, né, com as equipes numa outra linha, numa outra proposta de conexão, né? Eu tenho isso, né? Que eu preciso reconhecer isso. Agora o que acontece? Nessa proposta de transmigração, de buscar essa informação, eu tenho esse desejo de fazer essa busca, mas as minhas equipes também estão chegando. E essa é mais uma oportunidade para nós, tá? Então a justificativa de estarmos aí trabalhando com a estrutura Voronandek é exatamente essa. Porém, nós estamos falando de uma estrutura que vibra, por exemplo, lá em... vamos pensar no número de 32ª dimensão, 35ª dimensão, por assim dizer. A gente não alcança isso lá. Então nós temos os desdobramentos, né? Eu falo de Voro 1, Voro 2, Voro 3, Voro 4, até que a gente tem os desdobramentos de uma ordem chamada Santa Esmeralda, que é uma conexão direta com a supraconfederação.
Olha que interessante. Eu tenho as estruturas Voronandek que tem esses desdobramentos, eu tenho desses desdobramentos outras ordens que são raízes aqui, mas que fazem estrutura, que fazem conexão, que fazem ligamento, por assim dizer, com essa proposta da supraconfederação. Então a gente vê nos filmes, por exemplo, Federação Galáctica, Federação Intergaláctica, tem gente que fala de Aliança Galáctica, tem tudo isso, sim, isso existe, mas nós estamos falando de estruturas que estão além disso, então isso não é para qualquer um. Não é nem querer ou não querer, é exatamente a ressonância que tenho ou não com esses processos e com esses projetos, tá? Então, se você ouve isso aqui, e essa informação, ouve essa conversa, e para você faz sentido, é porque talvez você tenha também aí uma conexão com essa proposta, com essa pegada, com essa forma de evoluir, essa forma de ascensionar, também trabalhando com, né, a estrutura Voronandek, que é a proposta do trabalho de harmonização quântica, que agora eu posso falar para vocês. Por isso que é um pouco mais difícil, por isso que é um pouco mais desafiante permanecer nessa egrégora, tá? Eu gosto de deixar isso claro, porque isso isenta as pessoas de algumas responsabilidades, porque tem gente que quer insistir e permanecer porque quer, e simplesmente porque quer, não, eu quero, e de repente não consegue, e é a própria equipe da pessoa tirando, porque fala, o nosso trabalho não é dessa linha, tá? O nosso trabalho é outro. Então, se você faz parte desse trabalho, se para você faz sentido, faz ressonância, então seja bem-vindo a essa proposta. Se para você não faz sentido, tudo bem também, vai seguir o seu caminho, vai seguir a sua jornada, tá bom? Nós vamos esbarrar, quando a gente fala de Voronandek, nós vamos esbarrar em propostas e patentes de energia, por exemplo, de comandos estelares, que não pode nem ouvir falar, tá? E aqui eu preciso trazer essa pegada, essa conexão, por exemplo, do projeto que a gente vive, que é o projeto micaélico, né, aqui no planeta ainda, que é um projeto que deu errado, e hoje nós estamos resgatando que nem doido a galera que está aqui encarnada ainda, que ficou perdida aqui. Então a ideia de algumas estruturas, só de pensar em Voronandek, já sai correndo, já estremece. Então a proposta micaélica, que era um projeto que deu errado, que o próprio Mika, em determinado momento, ele sai do jogo, né? Como o Rodrigo já falou várias vezes, já trouxe isso aqui da auditoria que nós estamos vivendo, e outros autores também, que eu me identifico muito com o trabalho do Rodrigo, por isso eu cito sempre ele, dessa auditoria que nós estamos vivendo, de outras estruturas, e uma delas é o Staher, que é um outro Voronandek, fazendo essa limpeza aqui. As pessoas não admitem, falam, mas como assim? Como assim? Então tem alguém que está além dessa própria energia? Sim, gente, está além. Nós precisamos entender estruturas administrativas que gerenciam, que cuidam dos processos, essas patentes. É disso que a gente fala, é disso que a gente trabalha. É essa oportunização que a gente precisa ter. É oportunizar acesso a esse tipo de informação, porque senão a gente fica se perdendo no jogo. Compreende o que eu estou falando aqui? Várias e várias encarnações perdidas a troco de nada. Num holograma que falaram pra gente assim, não, vai lá, vai de novo, vive de novo lá, encarna mais uma vez para você ter uma experiência. Aí você chega aqui e não lembra nada. Chega, acabou essa palhaçada, gente, acabou. E para muitas pessoas, quando eu falo isso, me chamam de arrogante, de ignorante. Fala, esse cara pensa que ele é o quê? Gente, acabou. Essa questão de você ficar reencarnando para aprender não existe. Isso é um holograma, isso é uma besteira. Isso é uma fala de uma estrutura Voronandek. Não tem mimimi nessa conversa. Agora, você quer ficar acreditando, você quer ter essa parte lúdica, você quer ter essa coisa de, olha, pensa positivo que a sua vida vai dar certo, e vai chegar uma hora que você vai emanar tanta energia positiva, que você vai ser um co-criador positivo. Gente, co-criador você é desde que você encarnou. Você está pensando, você está co-criando, seja lá o que for. E quando você desencarnar, você vai ter acesso a essa informação que eu estou te falando. Quando você desencarnar. Então não é esse o jogo. O jogo é o quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o motivo de eu estar preso aqui nesse planeta? Por que é que eu ainda estou aqui? E principalmente, por que é que eu tenho dificuldades em estar aqui nesse planeta? Por que é que eu tenho aquela sensação de não me sentir pertencente nos processos, nos projetos? Por que é que a minha vida financeira, às vezes, ela oscila demais e às vezes eu perco as oportunidades que a vida me dá?
Ou por que é que eu não tenho oportunidade? Por que é que eu não consigo ter um relacionamento afetivo significativo? Por que é que eu começo um processo e termino e não consigo dar sequência? Por que é que eu tenho uma sensação de vazio, que eu já fiz todos os processos que a medicina me oferece e não consegui preencher isso ainda? Por que é que eu tenho sonhos absurdos com coisas que não fazem sentido nessa realidade? São perguntas que a gente responde aqui. Aí quando eu respondo, a pessoa não está preparada para isso, ela não quer. Então, se não faz sentido, eu falo de novo, aqui já falei, vou falar de novo. Vai buscar o caminho que te representa, que vai fazer sentido para você. E aí quando a gente sair dessa esfera, quando sair dessa proposta aqui do mundo tridimensional, quadridimensional, que é essa briga aí a gente vai conversar de novo lá, se der tempo. Ou, se depende da frequência que a gente está vivenciando aqui, eu vou seguir e continuar encarnando no outro planeta, numa outra proposta similar a essa aqui, tá? Então essa pegada de Voronandek, de trazer essa informação, agora eu tenho uma outra patente, por assim dizer, né, de uma outra estrutura mais superior para falar o nome, né, para aqueles que quiserem pesquisar, que justifique essa firmeza e às vezes até mesmo a frieza com que eu trato o meu trabalho. Eu não posso brincar com vocês, não posso brincar com as pessoas que vêm estar comigo, porque eu tenho uma responsabilidade nisso também. Né? Eu falei, qualquer dia eu vou começar a marcar as pessoas que chegam para mim por meio do romantismo, que acham que porque alguém comenta, né? Às vezes acontece assim, tem uma pessoa que vem, faz um atendimento comigo, faz um curso, alguma coisa assim, fala, cara, mudou a minha vida, foi muito legal. E ela tem uma pessoa do ciclo de amizades dela que também é muito legal, que também tem já está começando a querer se interessar por esses assuntos. Ela fala, vai atrás do cara, conversa com o cara, você vai ver que que vai dar super certo, ele tem as respostas que você busca. Essa outra pessoa vem, para ela não faz sentido nenhum que eu falo. Aí ela volta e fala mal de mim para outra pessoa, diz assim, nossa, não tem nada a ver com o que você falou. Eu conheci outra pessoa, já aconteceu isso. Então isso é muito importante, por quê? Porque não é todo mundo que está preparado, o discurso é o mesmo. Às vezes eu posso mudar a forma de falar, a forma de argumentar, mas o discurso é o mesmo para todas as pessoas. Nós temos que ascensionar, nós temos que sair desse planeta e ir para uma outra estrutura, ir para um outro lugar, buscar outras conexões que nos façam sentido. Então, se você busca essas respostas, né, do porquê das coisas e o para quê das coisas, que eu acho que também é importante, talvez aqui a gente tenha essas respostas, mas eu preciso dizer que dói. Dói quando a gente tira o holograma da vida de uma pessoa, dói quando ela precisa olhar para tudo aquilo que ela construiu e de repente ela fala, isso não era meu. Isso não faz parte da minha estrutura, eu caí aqui por engano. Uma outra coisa que é comum da gente ouvir é a pessoa que não faz parte daquele núcleo familiar. Ela está num núcleo familiar que não faz parte da história dela, mas nunca fez. E aí aquele desconforto faz mal para o pai, faz mal para a mãe, faz mal para o filho, faz mal para todo mundo. E aí, como é que a gente alinha isso? São essas as questões que a gente precisa trabalhar, porque são essas as questões que nos mantêm aprisionados nos hologramas, aqui desta matrix. Essas coisas que a gente vive aqui. E aí quando também a gente não tem essa questão dos ataques obsessores, que a pessoa entra em ressonância, uma frequência tão baixa às vezes, que ela começa a ter problemas e aí começa a adoecer, por exemplo, ou são outras questões para a gente trabalhar, que é preciso entrar até com um trabalho de Exu, de Pombagira, com esses guardiões mais pesados mesmo para fazer os cortes. E tem que fazer, Aí a pessoa fala, não acredito nisso. Então, por favor, não me procure. Porque é essa ajuda que eu tenho para oferecer para vocês. E agora eu posso falar um pouco mais abertamente com essa patente Voronandek, porque eu não posso brincar com esse trabalho. Eu nunca brinquei. E daqui para frente os dias e os tempos vão ser mais intensos, que menos ainda eu posso pensar em querer trazer uma máscara para alguém. Por isso, antes de eu trazer essa informação aqui, antes que eu trouxesse isso para frente, desse jeito, antes de botar a nomenclatura aqui, eles já começaram a dar, né, para esse trabalho de harmonização quântica outras possibilidades das pessoas assumirem a sua verticalização. Que é você assumir o controle da sua vida. Então eu comecei com essa proposta das aulas de mediunidade.
Inicialmente eu já pensei de cara começar com os grupos, como está lá no site, né? Os grupos de no máximo 4 pessoas, foi a ideia inicial. E de repente, quando eu fui começar o trabalho, não, faz individual para começar a alinhar as pessoas com as equipes delas, para a gente entender de fato até onde a pessoa suporta, porque a hora que a gente trouxer isso para o grupo, nós vamos começar a alinhar uma estrutura no plano astral com a linha de ancestralidade dessa galera toda. Nós vamos puxar outras coisas para limpar. Então isso não tem fim. Então veio um outro trabalho, porque as pessoas que realmente estão a fim de segurar o leme da sua vida, da sua história, ser aí o autor realmente da sua história, da sua jornada, essas pessoas vão ter ferramentas para fazer. Então nós vamos auxiliar exatamente nesse desenvolvimento mediúnico, sem crença, sem paradigma, sem dogma. Tem uma linha que eu me identifico e trago a informação, e a pessoa vai puxar para aquilo que faz mais sentido para ela. E, gente, assim, sobre mediunidade, por exemplo, que é o que nos faz conectar com esse outro mundo, todos nós somos médiuns. Nem sei se tem mais essa live, se eu gravei essa live, se está aqui no meu canal, não lembro mais, mas já fiz uma live falando sobre mediunidade, né? Dá uma pesquisada aí quem tiver interesse depois. Porque todos nós somos médiuns. É ridículo quando uma pessoa chega para outra e fala assim: ai, você é médium, né? Como assim? É segredo isso para alguém ainda? Todos nós somos médiuns. Agora, eu não sou um médium ativo. Eu não peguei essa faculdade que eu tenho mental, esse dom, como alguns dizem aí, e desenvolvi. Eu só chamo de habilidade. Então essa aula que a gente está fazendo agora de mediunidade é exatamente trazer isso para um outro nível, sem dogma, sem paradigma. Não precisa ir lá na religião para descobrir a sua mediunidade. Poxa vida, eu venho de um nicho religioso que eu vivi muito tempo lá naquela filosofia, naquela religião, onde as pessoas que se destacavam lá, elas nunca falavam que eram médiums. E hoje, olhando daqui para lá, todos são médiums. Pessoas que incorporavam na cara dura. Pessoas que canalizavam assim o tempo todo, só que lá a gente usava outras formas de fazer isso. Se você for para a Umbanda, se você for para o Candomblé, se você for para um centro espírita, são outros nomes. E lá, diferente de algumas outras religiões, lá as pessoas elas fazem o quê? Lá elas não têm vergonha de falar isso, é só isso. Porque nós vivemos uma estrutura, principalmente aqui no ocidente do cristianismo, né, essa questão mais vinculada a essa linha, que para nós isso é tão forte que quando você fala médium dá a impressão que você está fazendo alguma coisa errada. E é como se essa questão espiritual, essa questão que eu chamo de tecnologia, que alguns chamam de espiritualidade ainda, ela fosse uma patente dessas filosofias religiosas, que para você desenvolver você precisaria estar vinculados ou atrelados a ela e seguir exatamente aquele cardápio lá. Seguir aquela carta lá. Olha, faz assim, depois faz assado, porque senão você vai para outro lugar, né, pagar pelos erros que você cometeu. E não é nada disso. São hologramas, são estruturas alimentadas por outras energias mais densas, só isso. Agora a gente vem aqui falar dos Voronandex, que são essas energias que criam tudo, que permitem, que autorizam, ou que não autorizam, né, que negam essa autorização. Dizer assim, ó, acabou o jogo. Game over. Quem quiser vem, quem não quiser vai seguir o holograma em outro lugar, porque quem está aqui agora nós vamos fazer uma outra jornada. No módulo 1 eu explico um pouquinho dessa questão do jogo, né, de como começou esse processo, de como é que chegamos onde estamos, né, e dou lá algumas ferramentas para oportunizar esse método de ascensionar por meio dessa proposta. Depois do módulo 2, acho que lá eu explico um pouco mais essa questão das ordens, também dou uma outra informação ali e a gente vai seguindo a jornada, tá? Então, se você tem ressonância, se você acha que eu não estou falando tanta besteira assim, vem com a gente, né? Como diz alguns meninos, né? Cola com a gente aqui porque tem muita coisa boa. As experiências que a gente vai tendo, os relatos que vão chegando, é muito legal acompanhar o despertar, né, de alguns comandantes, porque basicamente todas as pessoas que estão trabalhando aqui com a harmonização quântica são comandantes, né, que estão aí passando pelo seu processo de despertar. É muito legal entender qual é o caminho que cada um vai se conectando, né, de onde veio, para onde vai e como é que isso vai se concretizando na vida aqui, né? E uma outra coisa legal, deixa eu só ver aqui, eu tô sem relógio aqui, não sei nem que horas são, deixa eu ver aqui. Nossa, eu me perco no horário, a minha proposta é só meia horinha, já passou um pouco aqui.
Já vou encerrar, gente, que a proposta da quarta quântica é só meia horinha de informação. O legal de entender tudo isso, né, dessa proposta de conhecer cada um chegando, é entender que nós somos mestres de nada, comandantes de nada, gente. Nós estamos aqui exatamente para fazer o quê? Descobrir aquilo que nós somos, aquilo que nós viemos fazer aqui e como é que nós podemos contribuir com a vida do outro. E aí sim a gente pode falar do que é amor, como é que isso vibra, como é que isso se refaz, como é que isso se reinventa, como é que isso se perpetua, sabe? E como nós somos enganados, como nós somos assim deixados para trás, né, por muita gente, por muita estrutura que prometeu pra gente um cuidado, que prometeu pra gente uma vida mais digna, uma experiência mais digna. Eu sempre falo, né, nos cursos, né, das letras miúdas que nós não lemos nos contratos antes de vir para cá. E aí, quando chega aqui, a gente acredita em tudo que contaram pra gente e a gente passa a maior parte do tempo buscando lembrar aquilo que nós já sabemos. Olha que coisa. Então, hoje eu convido vocês, né, que estão aí, que estão ouvindo, vocês que estão ouvindo essa gravação, se você sente a ressonância, né, vem com a gente, vem participar desse projeto, vem participar dessa proposta, porque a nossa ideia é evoluir, cada um assume, né, o seu papel, cada um assume a sua responsabilidade. A gente não tem responsabilidade na vida do outro a não ser amar, a não ser emanar uma frequência boa que faça o outro crescer, mas a gente vai fazer isso se ele quiser, não é obrigando, não é impondo nada, isso não faz parte do trabalho. Então essa energia Voronandek, ela é uma energia um pouco mais incisiva, ela é uma energia um pouco mais pesada, ela exige um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de responsabilidade no processo, porém ela é uma energia que traz muita segurança e muito conforto para aqueles que aceitam o desafio de seguir a sua jornada por aqui, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês, sou o Sérgio Oliveira, responsável por esse trabalho de harmonização quântica, e mais uma vez, né, pude estar aqui com vocês, trazendo essa reflexão breve sobre alguns aspectos e impactos da ordem Voronandek, tá bom? Mais uma vez, a próxima semana, quinta-feira, eu acho que é dia 20, alguma coisa, 21, se eu não me engano, meditação ao vivo e presencial aqui no nosso centro eu vou chamar isso aqui de Centro de Despertar daqui a pouco, eu não sei o nome ainda, eu e a Flaviana estamos brigando para achar um nome, né? Para chamar tudo tem que ter um nome. Mas é aqui na nossa sala nova, no espaço novo, e quero ver se eu consigo transmitir também aqui pelo Instagram a meditação para aqueles que não podem estar aqui, né? Assim como a Sara está lá na Suíça, que acompanha a gente, para também ter a oportunidade de acompanhar, mesmo que remotamente, tá bom? 13 de agosto, módulo 1 do Harmonização Quântica, onde a gente fala um pouco mais dessa estrutura, para quem tiver interesse, no máximo 8 pessoas, a gente vai fazer aqui mesmo no espaço, que ele é pequenininho, né, aconchegante, pra gente fazer aqui na nossa mini nave, tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês, paz, luz e harmonia, e muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui, aqueles que passaram e você que está ouvindo ou assistindo isso aqui no seu tempo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, uma boa jornada e um excelente despertar nessa experiência de vocês. Tchau, tchau, gente!